Olá, queridos amigos, Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais pessoas que estão assistindo aqui ao nosso estudo. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós estamos nas questões 326 e 327. E é interessante, né, como o estudo da segunda-feira, que falava das orações pelas pessoas recém-desencarnadas, está meio que no mesmo assunto aqui que nós estamos no Livro dos Espíritos, né? Então, na segunda-feira nós tratamos das orações feitas para as pessoas recentemente desencarnadas, né? E hoje aqui a questão 326, ela traz pra gente, né? A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais. E vem a resposta, né? Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Então, sempre, né, a resposta está ligada à evolução espiritual daquela pessoa que está desencarnando e à consciência que ela tenha ou não da existência, da continuidade da vida após o desencarne, ou após a morte, como se fala, né? Indo um pouquinho mais além, sempre lá recorrendo à ajuda do nosso irmão mais evoluído, né, do que nós, o espírito Miramês, né? Então ele fala, né, que esse tipo de homenagens, né, feitas no sepultamento para espíritos mais evoluídos não quer dizer nada, né? E ele vem até acrescentar que eventualmente homenagens que sejam feitas depois, né? Por exemplo, estátuas da pessoa, esse tipo de coisa, para espíritos de escol, ele fala, né? Espíritos elevados, também não faz a menor diferença, né? Porque são coisas da Terra que podem até ter um significado importante com relação a aspectos históricos na Terra, mas que para o espírito em si, né, não fazem diferença realmente se houve, né, homenagens ou se não houve homenagens a ele. Mas evidente, né, ele diz que há espíritos que até se perturbam com esse tipo de homenagens, né? Tem um trechinho aqui da fala dele que ele fala, né, que permitimos-nos até afirmar que certas homenagens, se não efetivadas, teriam evitado muita perturbação espiritual. Porque muitas vezes, né, nós aqui na Terra estamos valorizando alguma coisa que no mundo espiritual não tem o mesmo valor. Vamos dar um exemplo, né? Alguém que foi transformado num herói de guerra. Estamos falando de guerra no momento, né? E que nessa guerra, tudo bem, é um herói, mas ele precisou causar, né, o desencarne de muitas pessoas. E aí aquilo ficar sendo lembrado o tempo todo, lá pro espírito, tá sendo um peso, né? Esse desencarne que ele causou. Então esse heroísmo, né, entre aspas, que nós colocamos aqui, pode ser que não seja tão bom lá, né? E causa, na verdade, mais perturbação do que lisonja, né, para esse espírito. Então é isso aqui que o Miramês chama atenção. Na questão seguinte, né, nós vemos aqui assim: o espírito assiste ao seu enterro? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né, para nós que somos espíritas, né? A pessoa assiste o enterro, né? E aí vem a pergunta, a resposta que vem e depois ela é mais esmiuçada e mais explicada pelo espírito do Miramês, né? A resposta que vem aqui é assim, né? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. Lembrando, né,
que nós já falamos na segunda-feira, e lembramos do estudo lá passado aqui do Livro dos Espíritos, do estado de perturbação pelo qual todos os espíritos, ou grande maioria dos espíritos, passa na transição da vida material para a vida espiritual, assim como também tem a transição da vida espiritual para a vida material, que tem todo o processo, né, de ligação do espírito com o corpo que está renascendo. Lembrar, né, que nós estamos falando, estamos na Semana Santa, né, e falamos da morte de Jesus, né, do nascimento, do reencarne de Jesus aqui na Terra, né, lembrar, né, que Jesus precisou de quase 1000 anos, né, para preparar o seu espírito para que ele pudesse, entre aspas, né, caber num corpo humano tão pouco desenvolvido, né? Com relação, estamos falando da defasagem, né, da iluminação espiritual de Jesus com o que tem o corpo humano aqui. Então, mesmo para Jesus, houve um processo longo, né, para ele poder reencarnar. Para nós, que somos aqui rasteiros, digamos assim, né, aqui não somos evoluídos, o processo de reencarnar é menos desgastante, mas somos obrigados a passar por um estado de perturbação, né? E aqui, né, na resposta logo em seguida tem assim, né? Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes a seu enterro, ou seja, tem muita gente no enterro, vai ser bom, o espírito vai ficar feliz com isso. Aí ele coloca, né, mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. Então, os anima, ele está falando das pessoas que vão no enterro, né? Então, as pessoas que estão no enterro se estão prestando oração, homenagem, tentando fazer aquilo que nós estudamos lá na segunda-feira, né? Pedir luz, pedir que o momento de perturbação do espírito seja abreviado, que ele tenha um entendimento mais rápido da sua nova situação e tudo isso. Se as pessoas estão no enterro com esse ânimo, sim, vai ser bom para o espírito, né? Não é nem uma questão de lisonja, é uma questão de alívio, né? Mas, de volta à questão essencial, sempre isso está ligado à evolução espiritual, né, daquele sujeito que está desencarnando naquele momento, né? Mas o Milanês, ele dá uma explicação aqui mais um pouco profunda e diz assim, olha, vejam só que tem até uma correção, né? Não dizendo que o Livro dos Espíritos precisa ser corrigido, mas ele dá uma ilustrada melhor na situação. Lá ele fala que quase sempre, e aqui o Milanês fala assim, olha, nem sempre o espírito recém-desencarnado assiste ao enterro do seu corpo. Isso depende muito, é isso que não está escrito lá, né? Ele está explicando aqui. Isso depende e muito do seu estado emotivo, das suas forças internas, pois não se pode generalizar o posicionamento das almas depois do túmulo. As leis agem em variedades de condições, de acordo com as circunstâncias. Então, o Miramês explica pra gente, não é sempre, né, que é regra geral, todo espírito desencarna, vai assistir ao próprio enterro. Não, ele deixa bem claro aqui na linha seguinte que isso acontece quando é útil para o espírito, e mesmo assim ele estará acompanhado de irmãos espirituais mais evoluídos, né? Que na maioria dos casos, ele deixa claro que na maioria dos casos ele não vai assistir o próprio enterro, e ele vai ficar mais ou menos tempo em estado de perturbação ou em estado de dormência, até que ele possa acordar. E muitas vezes, nesse momento em que ele acorda, já foi enterro, já foi sepultamento, já foi tudo, né? Tá certo que não é geral, né? Aqui no Brasil nós temos o costume de morre, já enterra no outro dia, mas tem países que o corpo fica lá guardadinho na geladeira uma semana, 15 dias, o enterro é depois de um tempão, né?
Nesse caso, até a pessoa pode já ter acordado, se for útil para ela ver, né, as pompas fúnebres, etc e tal, pode ser que veja, mas se for útil, né? O Miramês fala isso, né? Sobretudo no mundo espiritual, as coisas sempre são feitas segundo a utilidade, né? E depois aqui, né, ele explica que a atitude da família, né, a atitude dos parentes, dos amigos, né, deve ser um pouco diferente do que a gente faz, né? A gente deve tentar se esforçar para fazer um pouco diferente. Ele coloca assim, né? Ao invés de chorar, de reclamar, de se desesperar no enterro do parente e amigo que partiu, seria bem mais útil que todos orassem para que o viajante que busca o além lhe dando forças nessa hora derradeira. Então é muito importante, né, quando a gente vai no velório, etc e tal, a gente se concentrar, fazer uma oração muito sentida por aquela pessoa querida que partiu, para que ele encontre, né, logo o caminho de luz e siga em frente, né, se desvencilhe das coisas que ficaram para trás. E lembrando, né, aí uma coisa para nós mesmos, né, uma coisa que eu sempre me questiono também, né, que é assim, né, que é difícil para quem fica, mas também não há de ser fácil para quem vai, né? Porque é óbvio que a gente vai ficar preocupado com as pessoas que ficaram, né? E aí a gente tem que racionalizar, né? E lembrar que nada acontece sem a permissão de Deus. Aquelas pessoas que ficaram vão passar por situações que são permitidas por Deus e que estão na programação espiritual delas, né? E que no fundo, nós temos que nos esforçar para adquirir a consciência que Joana de Ângeles nos ensina na sua série psicológica de 16 livros, né, muito interessantes. Ela nos ensina que a gente tem que se esforçar muito para expandir a nossa consciência, que essa nossa encarnação aqui é só um pequeno pedacinho de uma grande aventura de um espírito que tem milênios, né? E que agora nós estamos começando a despontar para o conhecimento das coisas reais da vida espiritual. Então, a gente não deve se desesperar, né? Esse pedacinho aqui, isso que a gente fala, é a minha vida, é só um pedacinho da nossa vida, na verdade, né? É só um pedacinho da nossa grande aventura espiritual que vai continuar. Nós vamos nos reencontrar com essas pessoas que ficaram momentaneamente sem a nossa presença, e tudo vai seguir em frente, todos vão seguir em evolução, não é mesmo? Então, é isso que nós devemos ter em consciência, que nossa vida aqui é passageira, que nós temos que orar por aqueles que vão, mas também temos que nos prepararmos para o dia da nossa ida. Você tá certo? Sei que é um assunto difícil, mas é aquilo que o Divaldo fala, né? Nasceu, morre. Morreu, renasce. São regras das quais a gente não foge. Muito bem, meus amigos. Por hoje era isso. Boa noite, bom resto de semana. Fiquem com Deus.